E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, fizeram uma pergunta para mim, e é uma pergunta até interessante, né? Nós veremos a Deus na eternidade? Nós conseguiremos olhar a face de Deus? Bom, é uma pergunta que é óbvio, né, que nós veremos a Deus, por quê? Porque está escrito que nós contemplaremos a sua face, nós olharemos para a sua face. Aí, daí surge uma outra pergunta. E as nações verão a Deus? Bom, em João no capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito. Algumas pessoas confundem que pelo fato de Deus ser Espírito e por isso ser invisível, ele não possa se manifestar. Por exemplo, os anjos que estão aqui agora ao meu redor, eles são invisíveis e também são espíritos. Em Hebreus, no capítulo 1, diz que os espíritos ministradores. Então, os anjos são espíritos, Deus Pai é espírito, o Filho era espírito, mas agora ele é um homem glorificado. Muito bem. Dito isto, o fato dele ser espírito não interfere em nada, porque ser espírito simplesmente é a forma dele, a forma espiritual, mas ele pode se manifestar na medida em que ele desejar. Bem, a Bíblia fala aqui em Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 3, o seguinte, ó: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua testa está o nome dele. Se nós olharmos no Antigo Testamento, e até em Apocalipse, os únicos que têm o nome de Deus na sua fronte, na sua testa, são os sacerdotes. Apenas os sacerdotes, né, o sumo sacerdote, tinham ali na sua testa, né, talhado ali, escrito com o seu turbante, no turbante, na verdade, o nome do Pai. E nós vemos isso também nos 144 mil. O sacerdócio real tem um nome na sua fronte, o nome do Pai, né, na sua fronte. E aqui o texto está dizendo, né, que esses, né, é o que contemplarão o Pai. E aí no versículo 5 já vai complementar dizendo o seguinte, ó: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão. Então, a promessa de ver o Pai, contemplar face a face, é para quem? É para os que têm o seu nome na fronte. E sobre esses que têm o nome na fronte, esses reinarão. Reinarão sobre as nações. Claro, reinarão sobre as nações. Bem, nós entendemos que o trono de Deus, o trono do Deus Pai, estará dentro da Nova Jerusalém. A Bíblia diz que somente os que têm o nome escrito no livro da vida é que entrarão na Nova Jerusalém. Somente eles. Ficarão de fora os cães, os mentirosos, os feiticeiros. Ah, mas então haverá cães, mentirosos e feiticeiros entre as nações? Não, é um texto focado explicitamente e somente para o reino sacerdotal, os sacerdotes. Por quê? Porque sobre o sacerdócio real é que está essa jurisdição de terem os seus nomes escritos no livro da vida. Esse texto está muito claro, né? Eu vou abrir aqui para você em Hebreus. Vamos abrir aqui o texto de Hebreus, ó. Hebreus vai falar sobre isso, ó. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 22 diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos incontáveis hostes de anjos, à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos escritos ou arrolado nos céus. Somente a igreja dos primogênitos
tem o seu nome escrito, arrolado nos céus. Isso não é uma outra indicação, senão o nome no livro da vida. Somente a igreja tem o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque ali são os primogênitos. Então só quem entra na Nova Jerusalém são, ou quem fazem parte, porque a Bíblia assemelha a Nova Jerusalém à noiva. Né? E lá em Apocalipse, das 7 igrejas, faz menção aos vencedores, que é a coluna, né, da cidade e faz parte da Nova Jerusalém que desce do céu. Então somente os que têm o seu nome escrito, somente o sacerdócio real, conseguem fazer parte desse governo, da noiva, que também é simbolizada na cidade da Nova Jerusalém. Somente eles. O que tem dentro da Nova Jerusalém? Tem o trono do Pai e do Filho, né? O trono de Deus e do Cordeiro. Estão ali, né, fixados na Nova Jerusalém. Só quem tem acesso à Nova Jerusalém é a igreja, e a igreja contempla a face de Deus Pai. Ponto. As nações ficarão de fora. Não é como se fosse um átrio, mas é como se fosse um santo lugar, porque as nações não terão pecado. E a Nova Jerusalém é como se fosse o santo dos santos. Ali está onde tem a presença do Pai, é onde tem a arca, né? E as nações ficam também na terra, fora da parte externa da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um cubo fechado de ouro. Então, como que as nações contemplarão o Pai? Eles verão o Pai através da igreja. É através da igreja que as nações verão o Pai. É através da igreja que as nações contemplarão a face do Pai. Isso não é de se admirar, porque em João, no capítulo 14, Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Então você, ao olhar para mim, você consegue ver o Pai. Olha que interessante, porque a Bíblia fala assim: sem santificação ninguém verá a Deus. Então, esse texto também pode ser interpretado da seguinte maneira: se você não se santificar, as nações não verão a Deus por intermédio de você. A sua santidade fará com que as nações vejam Deus através da sua vida. Então, sim, nesse aspecto, as nações verão a Deus. As nações verão a Deus através da minha vida, da minha santidade. Elas verão a Deus através da minha face. Como diz o texto em Mateus, que Jesus falou que Deus, os anjos contemplam a face de Deus, a face do Pai, através das crianças, né? Então, como que eu vejo a face do Pai? A face do Pai é pureza, né? A face do Pai é santidade, através das crianças. As crianças expressam, né, a santidade do Pai. E por isso Jesus falou, né, que se você não se tornar como uma criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus, como o Pai. Né? Jesus falou isso lá em Mateus 5,48. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, como que eu verei o Pai? Eu verei a face dele. Nós veremos a face do Pai. Agora, as nações só verão a face do Pai por intermédio de nós. O Filho eles verão. Já verão desde o reino milenar. Desde o reino milenar, eles verão o Filho. Quando o Pai e o Filho vier no reino eterno, depois dos dias do reino, as nações sim verão Deus Pai, mas não olhando para ele, porque o Pai estará assentado no seu trono, ele estará na Nova Jerusalém. Né? Então, como que eles verão o Pai? Verão por intermédio do Filho, verão por intermédio do Cristo, verão por intermédio da igreja. A igreja vai resplandecer toda a plenitude do Pai. Por isso que diz que Deus será tudo em todos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 28. Deus será tudo em todos. Em todos quem? O texto está falando ali de reino. A igreja. Então Deus será tudo. Então você quer ver o Pai? Né? Olha para a igreja, porque nós seremos o tudo do Pai. O tudo do Pai está em nós. Né? É tudo. Deus será tudo em todos. Em todos quem? Na igreja, nos que reinam, os que têm o seu nome escrito na sua fronte, os que contemplam a sua face, os que fazem parte da Nova Jerusalém, o que é a noiva do Cordeiro. Deus será tudo em todos. Então as nações sim verão o Pai por intermédio da igreja. E a igreja verá o Pai pessoalmente, né? Contemplarão a sua face, olharão para ele. Que lindo, né? Já imaginou você olhar a face do Deus, o Pai?
olhar a face de Deus, né? Olhar para Ele. Que lindo. Talvez você possa pensar, puxa vida, mas que injustiça, as nações não verão o Pai, né? Face a face. Se você for olhar, nem anjos veem a face do Pai. Eles também são seres pessoais. Seria esse justiça da parte de Deus? Né? Tem anjos que, os mais próximos de Deus, eles precisam tampar os seus olhos com as suas asas. E a Bíblia fala que Deus nunca foi visto por ninguém. Os únicos que verão o Pai serão o Cristo, será o Cristo, cabeça, Jesus e o seu corpo. Eles é que verão, contemplarão a face do Pai. Então nem anjos eternos que não se rebelaram na eternidade passada verão ao Pai. Quem verá o Pai? Aqueles a quem Deus destinou o reino. Esses verão e contemplarão a face do Pai. Claro, aquele que vencer. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.